Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho aí agora, além do canal, eu tenho Face, eu tenho Instagram, tenho Telegram, mas só de evangelização, não é nada meu pessoal, tá, gente? Não é nada meu. Tá? Eu excluí, né, tudo que é meu pessoal, porque eu não quero mais mexer com nada meu pessoal, a não ser a evangelização. É isso que Deus tem tocado no meu coração para mim fazer, não é? Para mim poder trabalhar para Ele. Então agora eu quero usar minhas redes sociais só para Deus, tá? Então se você entrar no meu Face, no meu Instagram, no meu tudo que você, nas minhas redes sociais, tá? Você vai ver que tudo é em sinal da evangelização, em prol da evangelização. São as minhas matérias que eu coloco de teologia, as coisas de Deus e os meus vídeos que vão estar lá nas minhas redes sociais, além do canal, para que mais pessoas possam abranger o maior número possível de pessoas, tá? Então me ajude a divulgar aí as minhas redes sociais, que hoje vão ser, daqui para frente, todas elas para a evangelização, tá? Eu sou formado em teologia, ok? Formei em teologia 3 anos, tenho diploma, então eu quero daqui para frente, né, levar, né, as coisas de Deus e as coisas da igreja, tá? Naquilo que eu creio, naquilo que eu aprendi com a igreja e naquilo que eu creio como, né, minha regra de fé. Tá? Então eu quero passar sim para outras pessoas, para aqueles católicos que estão fracos na fé, que abandonaram a igreja. Então o meu objetivo é trazer essas pessoas de volta para a igreja. Inclusive o meu vídeo de hoje tem a ver com isso. Eu já tenho feito aí vários vídeos sobre, né, a questão da doutrina, da nossa doutrina. Eu já venho falando que a minha intenção não é atacar pessoas, jamais, tá? Eu estou falando de doutrina. Ok? Na parte que a igreja não erra, tá? Que é a parte da doutrina. Então eu quero ensinar para as pessoas a verdadeira doutrina católica, para que as pessoas voltem para a igreja. Às vezes está decepcionado, às vezes não conhece a igreja. Eu tenho certeza que as pessoas que abandonaram a igreja porque não conhecem, mas tem muita gente voltando, tá? Eu tenho visto aí que tem muita gente retornando, muita gente voltando para a igreja, e que vai voltar muito mais, porque é promessa de Jesus. Haverá um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Nós temos, gente, que evangelizar, porque infelizmente, principalmente no Brasil, é muita falsa religião.
Tem muitas falsas profetas, muitos falsos doutores, gente que você vê que é descarado, que é mentiroso, que mente na cara de pau, mas as pessoas não têm conhecimento. Tá? Então tem muita gente sendo enganado. Tá? E Jesus disse isso. Cuidado com os falsos profetas. Está lá em Mateus capítulo 15. Tá? Cuidado. Eles vêm a vós como, né, ovelhas. Não pensem vocês que eles vêm com chifre e com rabo, não. Para te enganar, né, eles vêm até com coisas boas, dando promessas, que você vai ser feliz, que você não vai ter uma dor, que você vai ter casa, que você vai ter carro. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus falou, tome a sua cruz e me siga. Jesus não prometeu vida mansa para ninguém, para os seus seguidores, muito menos. É só você ver a vida dos santos, a vida dos apóstolos, como que eles morreram. Não é? Ninguém teve vida fácil. Jesus não teve, Nossa Senhora não teve, os apóstolos não tiveram. Por que a gente vai ter maré mansa? Não é? Então, gente, cuidado com esses falsos profetas que estão prometendo aí várias coisas boas para você. Que você vai ser feliz aqui. Jesus não prometeu que aqui não vão passar dificuldade. Jesus disse isso. Mas o importante é a nossa salvação, salvar a nossa alma. Tá? Hoje se prega muito o corpo, não é? Hoje o que vale hoje é você estar bonito, né? Você tem que ter roupa bonita, você tem que enfeitar por fora, né? Ir para academia, né? Fazer várias coisas. Mas e a sua alma? Como que está? Nunca se viu tanta gente depressiva, tanta gente com ansiedade, tanta gente com síndrome do pânico, não sei mais o que. Mas por quê? Porque cultua o corpo. Hoje o culto é o corpo. Eu tenho que, né, estar bonito por fora, mas e por dentro? O que adianta eu estar bonito por fora, mas por dentro está todo estragado? O nosso problema hoje, gente, está aqui dentro de nós. É o que o Padre Léo chamava de cura interior. Tá? O maior ministério que Jesus veio trazer é a cura interior. Porque sem cura interior não tem salvação. O Padre Léo explicava muito sobre isso. Tá? É o que eu estou falando, é você curar a sua alma, curar aquilo que está por dentro. Hoje, muita gente com mágoa, com ressentimento, com vingança um com o outro, não é? Sem amor, não é verdade? As pessoas hoje têm muito dinheiro, mas não têm amor. Acabou-se o amor. Mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, não é esse amor que é usar o outro, jogar, né? Eu gosto de fulano, mas o que você faz? Você usa ele até você quiser mais e depois descarta. Isso não é amor. Eu amo laranja. Não, você gosta de laranja, que você pega o bagaço da laranja e joga fora. E muita gente faz isso hoje, tanto homem quanto mulher. Depois que espreme, joga o bagaço fora. Mas nós não somos laranja, nós não somos... Não, eu não nasci para isso, nós não nascemos para isso. Eu sou um filho amado de Deus. Tá? Então, gente, hoje eu quero trazer... Qual é o nosso tema do nosso vídeo de hoje? Não é? Como eu tenho feito vários vídeos sobre a igreja, trazer as pessoas de volta, uma coisa que eu tenho visto muito, já não é de hoje, tá? Muita gente abandona a igreja, não é? E diz uma frase, não é? Eu não frequento igreja, né? Eu não frequento igreja, mas eu creio em Deus. Não, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Jesus Cristo, mas de igreja eu não quero saber. Né? Por vários motivos que eu vou abordar aqui. É o chamado Cristo sim, igreja não. Então, o meu tema de hoje é esse. Não é? Eu posso, né, usar essa frase, eu como católico, eu posso usar essa frase, eu quero Cristo, mas não quero a igreja? Está errado. Está errado. Tá? E eu quero mostrar para você aqui o erro dessa frase que muita gente fala hoje. Aquela atriz, vou falar o nome dela aqui porque está na internet aí. Ela mesma falou, pela boca dela, que ela já frequentou igrejas, não é? Não sei se é católica ou protestante, não sei. Mas que hoje ela não frequenta mais igreja porque ela não concorda com aquilo que as igrejas pregam. Não é? Então ela acredita em Deus, mas ela não frequenta igreja. E isso, gente, eu penso, é a Bruna Marquezine.
Ela falou isso na internet. E eu estou falando o nome dela aqui porque muita gente fala isso. Não é só ela, não. Eu creio em Deus, acredito em Jesus, mas eu não frequento igreja, porque a igreja, né, não permite isso, não permite aquilo. Que a igreja... Aí nós vamos abordar várias coisas aqui hoje. Tá? E como eu gosto sempre de mostrar livros, aproveitando os livros que eu gosto de fazer os meus vídeos, eu vou mostrar aqui para você dois livros sobre esse assunto de hoje. O primeiro é o que eu vou usar para fazer a aula de hoje. Cristo sim, igreja não. Olha só que interessante. Não é? É o que a Bruna Marquezine falou. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas não quero saber de igreja. Não é? Eu rezo em casa, né? Eu oro em casa, mas não preciso de igreja. Então nós vamos meditar sobre esse livro aqui hoje. Cristo sim, igreja não. E eu quero também mostrar esse outro livro, que ele é mais antigo. Esse que eu mostrei é mais novo, mas esse aqui é mais antigo. Mas é um dos livros que eu mais gosto, tá? E um dos primeiros livros que eu comprei na época que eu comecei a estudar. É esse aqui. Eu já mostrei ele aqui uma vez, mas vou mostrar de novo. A Minha Igreja. Olha aí. Essa frase, gente, ela... Quem falou essa frase? Fui eu? Foi algum papa? Foi algum santo? Quem que falou essa frase? A minha igreja. Eu ensino isso daqui para os meus alunos. Por isso que eu estou trazendo esse livro aqui, porque eu ensino isso aqui para os meus alunos na catequese. Essa frase não foi eu que disse. Não foi o papa, não foi um anjo e não foi um santo. Sabe quem falou essa frase? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não acredita no que eu estou falando, leia lá em Mateus capítulo 16, versículo 16. Está lá. Jesus disse: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Está lá na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, ali 17, por aí. Está lá, depois você lê. Então, gente, essa frase aqui não fui eu que falei. Não foi o Papa que falou, foi Jesus quem falou. A minha igreja. Agora, eu quero pedir aí que os professores de português me ajudem. Tá? Se tiver algum professor de português me assistindo, me ajude. Quando Jesus fala a minha igreja, ele está falando artigo definido e no singular. Se ele tivesse falado assim, as minhas igrejas, seria mais de uma, concorda? Beleza. Mas Jesus não falou as minhas igrejas, ele falou a minha igreja. Está bem claro aí, ó. Por isso que eu destaquei, está aqui no livro, está destacado. A minha, pronome possessivo, minha. É dele, não é minha, nem sua, nem do Papa, nem do fulano, nem do Bertano. A igreja é de Jesus Cristo. Se a igreja é de Jesus Cristo, você pode falar isso aqui? Cristo sim, igreja não? Você tá indo contra Jesus Cristo, meu irmão. Se você é católico e fala uma coisa dessa, você está indo contra Jesus, porque Jesus falou a minha igreja. Se você descarta a igreja, você está descartando Jesus Cristo, porque a igreja é dele. A minha igreja. A igreja é dele, é de Jesus Cristo. Então eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente. Cristo é a cabeça. São Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E nós, pelo batismo, somos membros. Ó, membros. Então eu sou membro do corpo. Tá? E o corpo está unido à cabeça. Se eu ficar sem a igreja, eu degolo Jesus. Eu já venho falando sobre isso. Esse povo aí que fala que não quer a igreja, degola Jesus. Então eu fico só com a cabeça. Não, quero Cristo, mas não quero a igreja. Então você corta, Uma pessoa que você corta a cabeça, ela fica inteira? Você que é casado, você consegue ficar só com a cabeça do seu marido, da sua mulher? Eu falo por mim que sou homem, eu não sou casado. Mas se eu fosse casado, eu não queria só a cabeça da minha mulher, não. Eu queria ela inteira. Até porque as mulheres são belíssimas dos pés à cabeça, né? A mulher é a coisa mais linda que Deus já fez, não é? Eu não conseguiria casar só com a cabeça de uma mulher. Por mais linda que ela seja de rosto,
Mas o corpo de uma mulher é uma coisa maravilhosa. Todos nós que somos homens sabemos disso. Tanto que tem homem que fica doido por causa de uma mulher, não é verdade? Então você conseguiria ficar só com a cabeça da sua mulher? Ah, eu amo só a cabeça da minha mulher. Você tem coragem de falar isso? Então, gente, olha que absurdo até onde chega o nosso mundo sem Deus. Porque se você diz não à igreja, daqui a pouco você está dizendo não a Cristo. Se você diz não a Cristo, daqui a pouco você está dizendo não a Deus. Você está virando ateu. Repara para você ver. Quando você abandona a igreja, daqui a pouco você está abandonando Deus. Você está virando ateu. As pessoas que começam a abandonar... Ah, quando as pessoas dão testemunho assim, quando eu era pequeno, eu era da igreja. Fiz primeiro, né, fui batizado, fiz primeira comunhão, mas hoje em dia eu não frequento mais igreja. Repara para artista. Eu citei aqui uma, falei de uma. Mas pega 99% dos artistas, vai ver a vida deles, eles vão dizer a mesma coisa. Ah, eu nasci numa família católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né, fiz coroinha. Eu já vi gente falando, eu já fui até coroinha, não é? Abandonei a fé. Hoje em dia acredito em Deus, só, mas não acredito em Deus coisa nenhuma. Entendeu? E pior ainda, e depois vai pro lado do mal. Pegue, por exemplo, gente, eu estou falando nomes aqui porque tá aí na internet. Por exemplo, a Anitta. Pegue a vida dela, eu já vi ela dando uma entrevista que ela nasceu católica. Ela abandonou a fé católica, presta atenção. Olha o que ela virou hoje. Ela fez aquele show lá junto com a Madonna. Todo mundo viu o que ela fez. A Madonna. O que quer dizer a palavra Madonna? Nossa Senhora. A Madonna, diz ela, que se espelhava em Nossa Senhora. Olha até onde ela chegou. Não é? Ela se dizia católica. Olha até onde ela chegou por abandonar. Mas é a verdadeira igreja católica que elas frequentavam? Não. Não é a verdadeira igreja católica que elas frequentavam. Por isso que eu falei, você não ama aquilo que você não conhece. É o que eu venho falando, gente. É o católico de boca. Se você pegar aí o censo, dizem que hoje é 60%, 50% de católicos. Eu tenho certeza que são 10%, se bobear 5%. Católico praticante. Esses outros 50%, 60%, não sei quanto que é o tal do católico de boca. Se diz católico, mas não é católico. Não vai à igreja, não comunga, não reza, não lê a Bíblia. Não é verdade? Eu estou falando, gente, porque eu tenho isso na minha família. As pessoas que abandonaram a igreja na minha família nunca foram de rezar, nunca leram a Bíblia, não iam direto na igreja. Aí mudou de religião, agora quer fazer isso tudo. E quer criticar os católicos, quer falar dos católicos. Entendeu? É o que o padre Léo falava. Entendeu? É o que ele falava, né? A igreja hoje virou o quê? Por que as pessoas hoje não gostam da igreja? Por que elas falam isso aqui? Que a igreja proíbe isso, proíbe... É porque elas querem continuar na vida errada. Como a igreja fala que não, então aí as pessoas ficam com raiva da igreja, né? Por quê? Ficam com raiva. Porque a igreja diz que isso não pode. Mas por que não pode? Porque isso é pecado. Gente, não basta você falar para o seu filho assim, é pecado, você não pode fazer isso. Tem que falar por que não pode. Porque a lei, gente, é de Deus, não é da igreja. A igreja simplesmente é porta-voz. A igreja fala aquilo que Jesus mandou. Então as pessoas às vezes ficam com raiva da igreja. Porque a igreja fala que não pode abortar, que não pode fazer eutanásia, que não pode casar pessoas do mesmo sexo. Aí as pessoas ficam com raiva da igreja, mas a igreja está obedecendo Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não é? Então, esse Cristo sim, igreja não, é o maior absurdo. Não é? Se pessoas de outra religião falar, tudo bem, mas um católico que fala isso aqui, está errado. Então, meu irmão, quem disse essa frase aqui, a minha igreja, não foi o Papa, não foi nenhum padre, foi nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja é dele. E como é que eu sei que a igreja é de Jesus Cristo? Que é a igreja católica. Aqui que vem, não é? Com todo respeito, gente, as outras igrejas
tá? Com todo respeito. Já fiz aqui vários vídeos, né, sobre a Igreja Ortodoxa, sobre os nossos irmãos protestantes, que eu respeito, tenho pessoas da minha família, amigos, mas por que eu falo que não é a Igreja de Jesus Cristo? Primeiro, não foi Jesus Cristo que fundou. Eu fiz aí vários vídeos aí, expliquei. A Igreja Ortodoxa começou lá em 1050. Os protestantes começaram em 1517. Então não foi Jesus Cristo que fundou. Ah, mas foi quem fundou a Igreja Católica foi Constantino. Né? O Rodrigo Silva adora falar isso, né? E outros, né? Outros aí que não gostam da igreja, né? Vivem falando quem fundou a Igreja Católica foi Constantino. Mentira! Constantino é do ano 313. Né? A igreja já existia muito antes, a igreja tinha mais de 30 papas nessa época. Não é? No ano 107, Santo Inácio de Antioquia já falava: onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. A igreja já celebrava missa nas catacumbas de Roma. Está lá para todo mundo ver. A primeira imagem de Nossa Senhora é do século II. Está lá nas catacumbas de Roma, tem no nosso catecismo, já mostrei aqui. Entendeu? Então, gente, como que eu sei que essa igreja que Jesus fala é a Igreja Católica? No mesmo texto. No mesmo texto de Mateus, Jesus diz: a igreja dele é fundada sobre a pedra. Que pedra é essa? João, capítulo 1, versículo 42. Jesus disse assim: o nome de Pedro era Simão. Está lá, João 1, 42. Leia para você ver. O nome de Pedro era Simão. Quando na Bíblia, quando muda de nome, Deus está dando uma missão para a pessoa. Então, Jesus falou assim para Simão: tu não se chamarás mais Simão, agora você se chamará Quefas, em hebraico. Em português, Pedro, pedra. Significa pedra, rocha. Então, a igreja que Jesus fundou, ele fundou sobre quem? É só você ler o contexto. Leia o contexto de Mateus 16. Com quem que Jesus está dialogando? Os nossos irmãos protestantes dizem que a pedra não é Pedro, é Cristo. Gente, desculpe falar. Se você tem um pouquinho de inteligência, você vai entender. Claro que Jesus é a pedra invisível da igreja, claro. Mas ali Jesus não estava falando dele. Jesus estava conversando com Pedro. Estava mantendo um diálogo com Pedro. Então Jesus não estava falando dele. Jesus estava falando de Pedro. Você, Pedro, a minha igreja vai ser... Você vai ser o chefe. Por quê? Jesus fala: eu te dou as chaves do reino. O que quer dizer a chave? Abrir e fechar. Tá? Te dou a chave do reino. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Ou seja, Jesus deu para ele o poder. Então a igreja de Jesus Cristo, ele fundou sobre Pedro. Pedro morreu. Depois de Pedro vieram quem? Os papas. Por isso que esse livro aqui traz Jesus Cristo. Olha só essa foto aqui. Quem está nessa foto? Jesus, que a igreja é dele, claro. Jesus é a pedra visível, invisível. Mas olha as outras duas fotos aqui. Pedro, aqui no cantinho, com a Bíblia na mão e uma chave na mão, que Jesus falou para ele. E aqui a foto do Papa João Paulo II, porque na época que esse livro foi escrito, era o Papa João Paulo II. Hoje é o Papa Francisco. Então, o Papa é o sucessor de Pedro. O Papa, gente, não é sucessor de Jesus. Jesus não tem sucessor. O Papa é sucessor de Pedro. O Silas Malafaia uma vez... Olha, por isso que eu estou falando. Tem gente que mente descarado. O Silas Malafaia uma vez foi na Marília Gabriela e falou: eu não acredito no Papa porque Cristo não tem sucessor. E quem disse que o Papa é sucessor de Cristo? O Papa é sucessor de Pedro, não de Cristo. Cristo não tem sucessor. O Papa é o sucessor de Pedro. Pedro morreu e depois teve... A igreja já teve 267 papas. A igreja nunca ficou sem um papa, porque senão vira bagunça. Gente, na igreja não é casa da mãe Joana, que cada um faz o que quer, como acontece fora da igreja católica. Se você for de outra igreja, cada um faz o que quer. Mas na igreja católica não, tem uma hierarquia. O Papa falou, ninguém discute mais. Roma falou, acabou. Em termos de doutrina. Gente, eu estou falando de doutrina. Eu não estou falando de política. Eu não estou falando de ciência. A igreja já errou? Claro que já.
Em ciência, a igreja já errou. Em política, a igreja já errou. Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de doutrina. Quando o Papa fala, ele não erra, porque Jesus falou para Pedro: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. A igreja colocou o Natal para a gente celebrar 25 de dezembro. O senhor Rodrigo Silva vive falando aí na internet: Jesus Cristo não nasceu no dia 25. E não nasceu mesmo, a igreja já disse. A igreja já falou. A igreja colocou, o Papa colocou o 25 de dezembro para a gente celebrar o nascimento de Jesus. A igreja colocou, pronto, acabou. Muda então. Ele foi num programa aí o outro pastor perguntou para ele: por que a gente não muda, se não é 25 de dezembro, por que a gente não muda? Aí ele deu lá um monte de desculpa lá. Sabe por que eles não mudam? Porque eles não têm autoridade para mudar. O que a igreja coloca, ninguém muda. Ele sabe disso. Só que ele não é bobo de falar. E tem gente que segue ele. Você acha que eu vou seguir esse tipo de gente que mente na cara de pau? Ele fala lá no vídeo lá que a igreja mudou o Natal no século VI. A igreja não mudou o Natal. O que a igreja fez? No século IV, não foi no século VI. Outra mentira dele. Olha como ele é mentiroso. Isso a gente sabe muito bem quem é o pai da mentira, né? A igreja gosta da verdade. Foi no século IV. O que a igreja fez? A igreja definiu o nascimento de Jesus como o dia 25, porque nesse dia os pagãos celebravam o Deus Sol. Mas o Sol não é, esse Sol aí não é Deus coisa nenhuma. O Sol é Jesus Cristo, é a nossa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Sol, gente, não é Deus coisa nenhuma. Então a igreja colocou o 25 de dezembro para a gente celebrar. Ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus, mas a igreja colocou esse dia para a gente celebrar. Então o Papa falou isso, gente, acabou. Não tem que ficar dando ouvido a Rodrigo Silva e nem a ninguém. Entendeu? E outras coisas. Quando o Papa canoniza um santo, quando o Papa diz Irmã Dulce é santa, pronto, e acabou. Já falei aqui uma cantora de forró, que eu não quero nem ser nem o nome dela, falando que Irmã Dulce não é santa. Quem é ela? Quem é uma cantora de forró para dizer que Irmã Dulce não é santa? Se o Papa disse que é. Foi para a cantora de forró que Jesus entregou a chave do reino? Foi para ela? Não, foi para Pedro, que hoje para nós é o Papa. Ela tem alguma autoridade para dizer que a Irmã Dulce não é santa? O Papa tem. O Papa tem autoridade. Quem não aceita isso, o problema é dele. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Agora, outra coisa. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja, porque a igreja errou, a igreja matou muita gente na Inquisição, nas cruzadas e não sei o que. Gente, eu já fiz vários vídeos aí no canal sobre isso. Quer estudar sobre isso? Eu tenho vários vídeos aí sobre isso. Por isso que eu estou falando, você não ama aquilo que você não conhece. Tá? Eu fiz aí, ó, um vídeo sobre Inquisição. Tá aí no canal, é só você procurar aí no canal. Vai lá na playlist, na história do cristianismo, tá lá. Eu fiz aí vídeo sobre a Inquisição. Eu fiz aí um vídeo sobre as cruzadas. Eu fiz aí um vídeo sobre Galileu Galilei. Eu fiz aí um vídeo sobre Joana d'Arc. Os erros da Igreja Católica. Não é? Agora, veja. Presta atenção. Tá? Se a igreja é de Jesus, se ela é o corpo de Cristo, a igreja não erra. Mas como que a igreja não erra se ela errou tanto? O Papa não pediu perdão? Isso que eu estou falando. No ano 2000, olha como que era o Papa João Paulo II. Ele queria pedir perdão no ano 2000. O que ele fez? Ele chamou várias pessoas no Vaticano, independente da religião, não é só católico não, historiadores, protestantes, judeus, ateus, de tudo quanto é gente, chamou lá para estudar a questão da Inquisição, que é o que mais batem na igreja. Que a igreja matou muita gente, que não sei o que. Eu vivo recebendo, né? A igreja matou muita gente. E o Papa trouxe lá vários historiadores, fizeram um simpósio no Vaticano, em 1998. Os historiadores estudaram lá e mandaram para o Papa. Que não é nada disso que a gente vê aí nas universidades. Porque, gente, o pessoal hoje vai para a universidade e volta com raiva da igreja. Que a igreja é uma megera.
Que a igreja matou muita gente. Você já estudou para saber como é que foi as coisas? Você já procurou saber que a igreja matou milhões de bruxas? Você já ouviu? Você já procurou estudar para saber? Aí escreveram um livro sobre Inquisição. Tá? Eu tenho ele aqui. Não vou mostrar agora por causa do tempo. E eu fiz aí um vídeo, tá aí. Acho que eu fiz 2 vídeos sobre Inquisição. Agora, veja, não foi só a Igreja Católica que fez Inquisição, não. Os protestantes também fizeram Inquisição. Calvino matou muitos padres na fogueira. E você vê alguém falar alguma coisa nas universidades sobre as igrejas protestantes? Você já ouviu alguém falar mal das igrejas protestantes por causa de Inquisição nas universidades? Eu nunca vi. Mas na Igreja Católica, ó, senta. Mas não sabe que os protestantes também fizeram Inquisição. Então tem que bater neles também. Mas bater na Igreja Católica dá ibope. Já falei isso aqui. Bater na Igreja Católica dá ibope. É só você ver uma coisa. Repara para você ver. Quando a igreja faz uma coisa boa, por exemplo, o Papa doou agora não sei quanto dinheiro, né? Várias doações para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não vi uma mídia falar, nenhuma, a não ser a mídia católica, mas a mídia secular, né, até de outras religiões mesmo, a Record, que adora falar mal do Papa, não é? Eu não vi ninguém falar que o Papa doou muito, né, vários dinheiro e né, ligou pro arcebispo do Rio Grande do Sul para saber como que estava lá, o que mais precisava para ajudar, e mandou dinheiro, não sei quantos mil lá para... O valor não importa, mas mandou o dinheiro para ajudar. Você ouviu alguém falar sobre isso? Eu não ouvi. Agora, quando o Papa fala alguma... Igual, né? Nossa, quase mataram o Papa. O Papa vai mandar, vai abençoar os casais homossexuais. Nossa Senhora, quase mataram o Papa. Entendeu? O Papa recebe lá o Papa é um chefe de Estado. Ele não é só um chefe religioso. O Vaticano é um país. Tá? Então o Papa não é só um chefe religioso, ele é um chefe de Estado também. Então às vezes ele recebe lá algum presidente aqui, o Lula, a Dilma, mas desce a lenha no Papa. Entendeu? Agora, as coisas de bom que ele faz, ninguém fala. Um homem de cadeira de rodas que viaja pelo mundo inteiro, igual já vai viajar agora para a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser, não sei onde vai ser. Não é? Às vezes celebra a missa lá de cadeira de roda, isso aí ninguém fala. Na época da pandemia lá, o homem estava lá sozinho, lá rezando, lá em frente àquela cruz milagrosa lá, para que a peste acabasse. E a peste acabou. Não acabou ou não acabou? Hoje você nem se fala mais em Covid aí. Na época você viu lá o Papa lá rezando sozinho, lá de frente da cruz, quando estava todo mundo lá dentro de casa, com medo da Covid. Ele estava lá rezando diante da cruz no Vaticano. Você ouviu a mídia falar alguma coisa sobre isso? Agora, a mesma coisa é um padre. Se um padre faz uma coisa boa, ninguém fala. Mas deixa o padre fazer alguma coisa errada para ver se a mídia não desce além. Ah, o padre está estuprando fulano, o padre está não sei mais o que, não sei mais o que. Mas e as coisas boas que os padres fazem que ninguém fala? Então, gente, bater na igreja dá ibope. Entendeu? Bater na igreja católica dá ibope. Porque ninguém é bobo. Ninguém bate em cachorro morto. Entendeu? Então nós temos que fazer o quê? Que defender a igreja. Agora, veja, entenda isso. Tá? A igreja, gente, é uma instituição humana e divina. Jesus é a cabeça da igreja, não é? Jesus é Deus, mas é homem. Ele tem as duas naturezas. Jesus é Deus, mas se encarnou como homem. E ele não deixou de ser homem. Ele voltou para o Pai, para a Trindade, mas ele continua homem. Ele não perdeu isso. Jesus é Deus e é homem. Ele tem as duas naturezas. A igreja é a mesma coisa. Ela é o corpo de Cristo. Tá? A igreja também é o corpo de Cristo. A igreja, ela também tem a parte humana e a parte divina. A instituição é santa, é a parte divina, é a parte que não erra, é a parte da doutrina. Quando a igreja te ensina alguma coisa em termos de doutrina, ela não pode errar. Senão, em vez de te levar para o céu, ela vai te levar para o inferno. É o que o senhor Lutero acusou a igreja. O que o Lutero falou?
que não tem papa, não tem igreja, não tem nada, só tem a Bíblia. Aí eu te pergunto, quem que montou a Bíblia? A Bíblia caiu do céu bonitinha, como a gente... É porque eu não trouxe a minha Bíblia aqui agora. Ela caiu do céu bonitinha, com zíper e tudo? Não, senhor, a Bíblia foi montada. Quem montou? A Igreja Católica. Então o senhor Lutero falou, não tem igreja, não tem papa, não tem nada, só a Bíblia, mais nada. Ué, mas se foi a igreja que me deu a Bíblia, então eu vou ficar com a fruta, que é a Bíblia, mas vou jogar fora a árvore, que é a igreja. Olha que incoerência do Lutero. Não é? Então eu jogo fora a igreja, não é? E fico só com a Bíblia. Gente, isso é um absurdo. Não foi a igreja que me deu a Bíblia? Porque a Bíblia não caiu do céu. Jesus escreveu alguma coisa? Não que eu saiba. Naquela época não tinha nem como escrever. Como eu vi um rapaz essa semana falando isso. Não é? Que nós católicos deformamos a doutrina, que nós católicos fizemos não sei mais o que, não sei mais o que. Meu amigo, mas que ignorância. Né? Se você acredita na Bíblia, então você tem que acreditar na igreja, porque foi a igreja que te deu a Bíblia. Você acha que a Bíblia caiu do céu? E os livros apócrifos que não entraram na Bíblia? Quantos livros apócrifos que a igreja retirou da Bíblia? Não deixou entrar? Ó, milhares de livros a igreja tirou da Bíblia. Então se você não acredita na igreja, você não deve acreditar na Bíblia. Por que eu creio na Bíblia como palavra de Deus? Por quê? Porque eu creio na igreja. Foi a igreja quem me deu a Bíblia. Porque Jesus, gente, não escreveu nada. Jesus não escreveu uma linha. Tem muita gente que fala, eu não acredito na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Mas eu acredito na Bíblia porque foi o homem realmente que escreveu. Ela é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou, mas foi o homem que escreveu, claro que foi. Você acha que ela veio voando do céu e caiu assim no nosso colo bonitinho? Claro, alguém escreveu, e foi o homem. Claro que foi. O que a igreja chama de agiógrafos, os autores sagrados, porque foi mais de um, não foi só um. Agora, quem que montou esses escritos e colocou na nossa mão? Igreja Católica. Agora eu vou ficar com a Bíblia, igual a maioria hoje aí, eu fico com a Bíblia, mas a igreja eu não quero. Ué, mas foi a igreja que me... É o que o Dom Henrique falou uma vez. A Bíblia nasceu na igreja, gente. O Novo Testamento, claro, já existia o Antigo para os judeus. Mas quem escreveu o Novo Testamento foi os apóstolos, a igreja já existia. Os primeiros livros do Novo Testamento, gente, foi escrito no ano 70, mais ou menos, 50, 60. A igreja já tinha mais de 20, 30 anos que a igreja já existia. Então a igreja pegou aqueles livros, até o Apocalipse foi o último a ser escrito, e aí a igreja montou a Bíblia e colocou na nossa mão. 73 livros. Que os discípulos do Lutero fizeram o desfavor de tirar ainda 7 livros. Outra mentira que contam sobre a igreja. A igreja colocou 7 livros. A igreja não colocou 7 livros. Foram os protestantes que tiraram 7. Porque a Bíblia Católica foi a primeira. Com 73 livros. É só você pegar a Bíblia de Gutenberg. Foi a primeira Bíblia expressa. Quando é que surgiu a imprensa? 1400 e pouco. A primeira Bíblia impressa foi a chamada Bíblia de Gutenberg. Talvez você ache. Procure aí na internet, Bíblia de Gutenberg. Foi a primeira Bíblia expressa, porque foi ele que descobriu a imprensa. Então a primeira Bíblia foi a Bíblia de Gutenberg. Vê lá, dá uma olhadinha lá, quantos livros ela tem? 73, a Bíblia Católica. Então não tinha que ter os 7 livros. Se foi a igreja que tirou, que colocou, então não tinha que ter. Mas tá lá, procure aí. Olha como que as pessoas mentem na cara dura. Tudo que eu estou falando aqui, estou provando para você. Então, meu irmão, não tem esse negócio. Então, como eu estava falando, a parte humana, a parte divina da igreja não erra. O que erra? A parte humana. Por isso que tem um santo que fala, a igreja é santa como instituição, formada de homens pecadores. Quem erra são os homens, mas não é a igreja como instituição. Não, claro que não. Tá? Agora, os erros humanos da igreja não ferem a santidade da igreja. Claro que não. Entendeu?
Porque uma coisa é os erros humanos da igreja, que tem em todas as religiões. Outra coisa é a parte divina da igreja, que não erra, porque Jesus está nela, o Espírito Santo está nela, está lá no Evangelho de São João. O Espírito Santo ensinava-vos a. Outra coisa que o Lutero falou que é um absurdo. Ele falou que a igreja errou. Como que a igreja errou, gente? 1500 anos, vem um homem aqui dizer que a igreja errou, se o Espírito Santo disse para a igreja, eu vou ensinar para vocês toda a verdade. Então o Espírito Santo mentiu. O Espírito Santo não é Deus. Para nós o Espírito Santo é Deus. Deus não erra. Então o Espírito Santo deixou a igreja errar o caminho 1500 anos. Foi todo mundo para o inferno. O que o Lutero disse é que 1500 anos a igreja levou todo mundo para o inferno. Aí depois veio ele, maravilhoso, fundou, né, lá o protestantismo, aí daí para frente, aí todo mundo foi para o céu com o protestantismo. Né? Os católicos foram para o inferno e continuam no inferno. É isso que o Lutero falou, porque a gente errou o caminho. Então o Espírito Santo ensinou tudo errado para a igreja. Gente, olha que absurdo. Jesus ficou dormindo durante 1500 anos. Só acordou na época do Lutero. Olha que absurdo. Né? Um homem que falou que não tem mais igreja, não tem, é o mesmo que as pessoas falam, o Lutero falou. Cristo sim, igreja não. Não é? Não tem, o Lutero falou a mesma coisa. Não tem igreja, não tem papa, não tem missa, não tem nada disso. Entendeu? Só tem Deus, Jesus Cristo, a igreja, a Bíblia e a fé. Mais nada. A fé sem as obras. Né? Tiago, então, rasga Tiago. Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. O que erra na igreja é as pessoas. Mas você não é católico por causa do Papa, nem por causa do padre, nem por causa de leigo, nem por causa de nada. Você é católico por causa de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja não é do Papa. O Papa pode errar humanamente? Claro. O padre pode? Humanamente? Claro. O diácono pode? Claro. O leigo pode? Claro que pode. Entendeu? Então, gente, o que erra são os pecados humanos da pessoa. Vou falar do Papa. O Papa, ele tem os erros dele como homem, como todos nós as temos, mas quando ele ensina uma doutrina, aí ele não erra. O pecado dele, vou dar um exemplo, você vai entender, já falei, vou falar de novo. Um juiz que dá uma sentença, um juiz dá uma sentença a favor de fulano ou de Bertano, a sentença dele vale ou não vale? E você procura saber da vida dele? Ele pode estar traindo a mulher, que você não sabe. Você sabe lá na vida do juiz? Pega um juiz, não é? Um juiz que deu uma sentença para você. Um juiz me deu a sentença para mim me aposentar. Eu não sei nem o nome dele, mas eu tinha vontade de saber. Eu nem quis saber, né, a vida dele, porque ele deu uma sentença. Mesmo que ele tivesse me dado contra mim, eu não poderia falar nada. Por quê? Porque a sentença dele é definitiva. Entendeu? Porque o poder do juiz não vem dele, vem do Estado. Não interessa a vida dele, se está traindo a mulher. Ele pode estar traindo. Vamos supor que o juiz tenha acabado de trair a mulher e foi para o tribunal e deu a sentença dele. Você pode falar, não, eu não aceito a sentença do juiz porque ele está traindo a mulher dele. Você não pode falar isso. Por quê? A vida pessoal dele é problema dele. Mas ali ele está representando o Estado. O poder dele vem do Estado. Então a sentença dele vale, independente se ele está traindo a mulher ou não. O Papa é a mesma coisa. Ele pode ser um pecador, ele pode ter acabado de pecar. Mas se ele falar alguma coisa de doutrina, ele não erra. Por quê? Quando ele fala de doutrina, não é ele que fala, é Jesus quem está falando. É o que Jesus falou lá. Eu te dou as chaves do reino, que você ligar na terra, eu ligo no céu. No céu não entra nada errado. Então, meu irmão, minha irmã, tá? Não use esse pretexto, tá? Cristo sim, igreja não. Esse vídeo, ele ficou tão bom, mas tão bom, e eu tenho tanta coisa para falar mais, que eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Eu quero fazer e vou fazer um segundo vídeo. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso na próxima aula. Porque tem mais coisas para mim falar. Eu nem abordei aqui o que o livro aborda. Eu quero conversar mais coisas. Então nós vamos fazer um segundo vídeo sobre isso. Ok?
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.